Solução sustentável. Hoje vamos conhecer a iniciativa de uma indústria que está dando um novo destino aos resíduos. A produção de fertilizante que substitui o calcário ganha a atenção da pesquisa e anima o setor produtivo. Inovação na produção de ostras. Confira todas as etapas do cultivo de ostras em cluster. O método reduz custos de produção e possibilita o aproveitamento da carne das ostras em sua melhor condição. E ainda, estimativas da safra de inverno em Santa Catarina. Veja as perspectivas para os cultivos de algumas hortaliças e também para os cereais de inverno. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Ipagre. Iniciamos a edição de hoje apresentando as estimativas da safra de inverno 2022 em Santa Catarina. Cebola, alho e cereais como trigo, aveia e cevada estão presentes no levantamento. A safra deve confirmar o crescimento de algumas culturas, mas também sentir efeitos da estiagem da escassez de fertilizante no mercado internacional. Confira mais detalhes com a Ipagre Cepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. Olá, eu sou Jurandir Gugel, analista de socioeconomia da Ipagre Cepa, e nós vamos apresentar aqui então as estimativas, né, da safra de inverno para a safra do 22-23 em Santa Catarina. Primeiramente, a Ipagre procede todos os anos, nos meses de abril e maio, um levantamento de campo e uma consolidação desses dados para estimar quanto é que vai se plantar, as perspectivas das safras e estimativa de produtividade. Então, isso é levantado em todas as regiões de Santa Catarina. Nós queremos destacar, primeiramente, algumas culturas, né? Começando pelo alho, é uma cultura histórica em Santa Catarina. Nós temos aqui praticamente mais de 3.600 famílias que trabalham nessa atividade e um valor de produção de mais de 140 milhões de reais a cada ano. Nós temos aqui hoje uma estimativa de produzir em uma área plantada de 1.472 hectares e devemos produzir praticamente 16 mil toneladas na próxima safra. Um pouco menos do que nós produzimos na última safra, em função de enfrentamento de estiagens e problemas que afetaram, de certa forma, a cultura em Santa Catarina. Mas a cultura seguinte é a cebola, onde Santa Catarina é a referência nacional, aproximadamente 30% da produção brasileira é feita em solo catarinense. Nós temos aí mais de 8.600 famílias que trabalham nessa atividade, mais de 900 milhões de reais é o valor estimado que foi da última safra de cebola em Santa Catarina, e a nossa perspectiva é uma produção de mais de 523 mil toneladas para a safra 22 e 23. Outra cultura especial aqui para o estado é a cultura do trigo. Ela vem numa perspectiva de cobertura do solo, ela cumpre um papel importante preparando o solo para as culturas de verão, mas também cumpre um papel importante que é a produção de cereais para o uso, né, para alimentação animal. Nós temos um déficit de produção de milho em Santa Catarina e o trigo vem nessa perspectiva de contribuir, então, para eliminar esse déficit, diminuir esse déficit para a ração e também geração, né, na verdade, ocupação do solo, geração de riqueza e renda no inverno, que geralmente é um período de menor número de culturas e possibilidade de renda no meio rural. Então, a nossa conclusão em relação à estimativa que estamos apresentando aqui para a safra 22-23 das culturas de inverno é de que são culturas que Santa Catarina, os produtores que assim fazem, são propriedades consolidadas, seja no processo de irrigação, especialmente na cebola e no alho. Então tem uma série de condições especiais para a produção. E nós temos na questão da cultura do trigo, um crescimento importante em relação à safra passada, mais de 20%, em função de que há perspectivas de mercado, né, bastante positivas, né, e que na nossa avaliação atual é de que, mesmo com o acréscimo no custo de produção, né, se nós tivermos condições climáticas favoráveis, a conjuntura é favorável para que as safras de inverno contribuam com a economia catarinense e com a condição de renda nas famílias de Santa Catarina, especialmente agricultores familiares. No próximo bloco, novo destino e nova utilidade para os resíduos industriais. Rejeitos viram fertilizantes que substituem calcário.
E ainda hoje, conheça o sistema de criação de ostras em clusters, método que reduz custos e melhora a qualidade. Confira todos os detalhes a seguir. Fique com a gente, nós já voltamos. Os desafios do setor industrial para reduzir e destinar corretamente os resíduos são enormes. A possibilidade de reutilização de materiais é uma realidade e vem ganhando cada vez mais adesão das indústrias que se preocupam com a sustentabilidade. Uma das alternativas de uso nobre dos resíduos é a produção de um fertilizante que substitui o calcário. É isso mesmo. Acompanhe na reportagem. Para ser produtivo, o solo precisa estar em boas condições físicas, químicas e biológicas. Uma das principais práticas adotadas pelos agricultores é a correção do solo, conhecida como aplicação de calcário. E por que ela é tão importante, a calagem? Porque além da gente controlar a acidez, né, que é o que todo mundo chama, controla a acidez, sem a calagem os nutrientes não são disponibilizados para as plantas. Então muitas pessoas fazem adubação, mas sem fazer a calagem, a raiz da planta não consegue crescer em função da acidez do solo e a gente não consegue ter o bom desenvolvimento das plantas. Você já pensou em outras opções de calcário para corrigir o solo? Que essa alternativa seja regional, de baixo custo e que contribua para a melhoria do meio ambiente. Olha, esse produto já existe e nós vamos conhecer mais de perto. Estamos em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. A região concentra o maior parque industrial de papel e celulose de Santa Catarina. Uma das empresas do ramo é a CIA Canoinhas de Papel, que atua no mercado desde 1983. A indústria utiliza como matéria-prima no processo produtivo aparas de papel, que são transformadas em papel higiênico, toalha e guardanapo de papel. O que a gente não consegue aproveitar nesses produtos, se transforma no resíduo, que vai ser tratado e que tem o potencial agrícola depois para que está sendo analisado. A parte de plástico que tem no meio da matéria-prima também a gente encaminha para reciclagem. A parte de metal, que é os clipes e grampo, também vai para reciclagem. E a fibra que não consegue ser aproveitada e o lodo em si, vai para a agricultura daí nos testes que está sendo feito. E é esse o processo que nós vamos ver? Isso mesmo. Vamos lá então? Vamos lá. Tudo aqui é gigantesco. Para atender o mercado nacional e internacional, a indústria produz em torno de 5.000 toneladas de bobinas de papel por mês, que se transformam em mais de 800.000 fardos de papel. Gestão ambiental eficiente e foco no desenvolvimento sustentável. Esta é uma preocupação constante da indústria. Por isso, investimentos foram feitos para dar um novo destino ao rejeito gerado na produção. A tecnologia de calcinação é um processo limpo que envolve a secagem térmica e a queima dos resíduos. O calcinador de lodo é um equipamento que recebe todo o rejeito do processo de produção da fábrica. Primeiro ele vai passar numa centrífuga onde vai ser retirada a água e espessado esse lodo. Depois ele vem para esse calcinador, onde ele vai sofrer um processo de secagem e depois esse lodo seco vai ser calcinado. A própria energia térmica gerada no processo de calcinação é utilizada para secar o lodo que está entrando no processo novamente. Então fecha o ciclo. Com esse calcinador, esse equipamento, a gente obteve uma redução de 80% no volume de resíduos sólidos gerados. Então, antes esse material que ia para o aterro, hoje está indo em quantidade bem menor, o que a gente ganhou em vida útil do aterro e além de ter um impacto ambiental bem menor do que era gerado antes. O lodo calcinado, que depois de seco vira cinza, pode ser usado como corretivo do solo. A pesquisadora Ana Lúcia está à frente dessa pesquisa de campo sobre o uso do lodo calcinado para fins agrícolas.
Aqui na Fazenda Experimental Salto do Canoinhas, em Papanduva, ela desenvolve experimentos com várias culturas agrícolas. Então, a gente monta experimentos que podem ser feitos em vaso, em laboratório, mas nós temos aqui na Estação Experimental, nós trabalhamos muito com experimentos já maiores de campo, onde nós avaliamos então o produto em diferentes doses e em diferentes sistemas de produção. Como, por exemplo, nesse experimento que nós estamos aqui, são 2 experimentos e que a gente avaliou 10 diferentes doses do produto. E como é que a gente determina essas doses? Compara esse produto com o calcário, que é um produto padrão, e a partir dessa determinação, dessa comparação, eu determino as doses do produto, o ideal recomendado para a calagem da área, mais 4 doses para baixo e umas 4 doses para cima para ver qual seria o máximo de dose que eu poderia aplicar que não teria perigo de contaminar ou o meio ambiente ou as plantas. O cuidado com o meio ambiente deve ser prioridade em qualquer negócio. Produzir e, ao mesmo tempo, reduzir e destinar corretamente os resíduos que gera é um desafio constante da indústria. Uma produção inteligente, mais eficiente e com menos prejuízos à natureza é possível. Estima-se em pesquisas que esse ganho para o produtor é em torno de 5 milhões anuais com o uso só dos produtos gerados por essas indústrias do Planalto Norte, e as indústrias, por não destinar esse resíduo aos aterros sanitários, estima-se uma economia de em torno de 10 milhões de reais. Então, é um capital investido no agricultor e no desenvolvimento intersetorial do Planalto Norte. É fundamental quando a gente fala em pesquisa pública, instituição como a IPAGRE, né, trabalhando a questão da pesquisa, a gente está resolvendo um problema regional, né, que é um passivo ambiental muito sério das indústrias, que alguns anos atrás era um problemão. E a partir dessa lógica de transformar resíduos em produtos, a gente reduziu o passivo ambiental das indústrias, motivou melhorias tecnológicas no próprio processo da indústria e disponibiliza, o que é mais importante, disponibiliza para os nossos agricultores aqui do Planalto Norte um produto de custo mais baixo, de uso seguro e que está fácil acesso para eles buscarem aqui na nossa região mesmo, sem precisar vir produtos de fora com custo muito alto às vezes. Veja daqui a pouco, inovação no cultivo de ostras. A criação do molusco em cluster reduz custo de produção e possibilita o aproveitamento da carne das ostras em sua melhor condição. É depois do intervalo, não perca! O litoral catarinense é responsável por mais de 90% das ostras produzidas no país. É isso mesmo. E essa é uma atividade que requer intensa mão de obra, o que encarece muito o custo de produção. Pensando nisso, a IPAGRE-SEDAP desenvolveu um método de cultivo de ostras em cluster. Essa nova forma de produção reduz custos e diversifica a forma de apresentação do produto. O pesquisador responsável pela inovação, Felipe Suplicy, explica as vantagens e o passo a passo desse novo método de cultivo de ostras. Santa Catarina é conhecida como o maior produtor nacional de ostras. Cerca de 96% das ostras produzidas e consumidas no Brasil são produzidas em nosso estado. Atualmente, a nossa produção está em torno de 2.200 dúzias por ano, com a participação de 100 produtores de praticamente todos os municípios. Mas a maior parte da produção está concentrada na Baía Sul da ilha de Santa Catarina. A produção da carne de ostra sem conchas é um pouco problemática porque tem um alto custo de produção no sistema tradicional de cultivo de ostras. Cada ostra é manejada até 15 vezes até ser colhida e o custo da mão de obra representa até 40% do custo de produção da ostra no sistema tradicional.
Então era preciso uma forma de cultivo que reduzisse drasticamente a mão de obra. E o cluster é uma alternativa para isso. A pesquisa sobre o cultivo de ostras em clusters é importante porque ela diversifica as formas de apresentação dos produtos da maricultura catarinense, contribui para reduzir o custo de produção e permite o aproveitamento da carne e das ostras quando elas estão em sua melhor condição. A pesquisa foi uma solicitação feita à EPAGRE pela Associação dos Maricultores do sul da ilha, a AMASE. A AMASE desejava uma forma de cultivo que permitisse o aproveitamento da carne das ostras. As ostras maturam e ganham peso durante os meses de inverno e quando chega o final da primavera e início do verão, elas desovam, perdendo o rendimento de carne e ficando com sua melhor condição de paladar. Então era importante produzir a carne da ostra desconchada antes que elas desovassem. Ao mesmo tempo, o verão é o mês que chega a maior aporte de turistas e é onde o consumo é maior na cidade. Então tem que preparar a carne da ostra quando ela está na sua melhor condição para apresentá-la posteriormente quando o mercado está consumindo maiores volumes desse produto. Então vamos apresentar agora a técnica do cultivo de ostras em cluster. Preferencialmente o produtor deve usar conchas de ostras que já estão há 6 meses fora da água e já foram bem secas ao sol para retirar toda a matéria orgânica que pode estar aderida às conchas. Em seguida, as conchas precisam ser lavadas com um jato de água pressurizada para retirar toda a sujidade e deixando elas bem limpinhas para que as larvas possam se assentar nas conchas sem interferência de nenhuma sujeira. Em seguida, as conchas podem ser perfuradas para a inserção do cabinho que vai montar a corda com os clusters. Uma vez perfuradas, o produtor conta as conchas, formando grupos de 100 conchas. As conchas, então, são inseridas dentro de uma malha tubular de nylon, com o auxílio de um tubo de PVC. Preferencialmente também o produtor pode usar 2 malhas tubulares, uma malha dupla, que vai conferir maior resistência a essas ostras ensacadas. Na etapa seguinte, nós temos o assentamento remoto. Para isso nós precisamos então pegar o saco e deixarmos ele imerso num tanque com água do mar salgada, para que crie um biofilme, isso durante cerca de 1 semana. Isso vai criar um microfilme de bactérias que vai favorecer o assentamento das larvas. Uma vez passado esse período de 1 semana, o produtor pode adicionar as larvas de ostras produzidas em laboratório ao tanque. A densidade recomendada é em torno de 100 larvas para cada concha de ostra. O produtor pode pegar um balde com água desse tanque e abrir o saquinho ali com as larvas, deixar elas aclimatarem por um período de alguns minutos até que elas comecem a se mover. E a partir daí que elas estão ativadas, o produtor pode adicioná-las ao tanque. O processo de assentamento leva cerca de 48 horas. Nesse período, o tanque precisa estar com uma aeração bastante elevada para promover uma agitação da água, que vai favorecer a distribuição das larvas por todo o tanque para que haja um assentamento uniforme pelas conchas que estão no tanque. A terceira etapa do processo é a fase de berçário. Após o assentamento, os sacos com as conchas e as sementes aderidas, já assentadas, são transferidas para long lines no mar, onde elas vão permanecer por cerca de 12 semanas até que atinjam um tamanho similar ao de uma unha do dedo polegar, que já é suficiente para evitar a predação quando elas forem transferidas para as cordas de cultivo. A etapa seguinte é a montagem das cordas. Então, os sacos com as conchas que ficaram no berçário são retirados do mar e trazidos para a terra. As conchas são cuidadosamente retiradas da malha tubular e se utiliza um cabo de 5 milímetros
para passar pela perfuração das conchas, intercalando-as com um pedacinho de mangueira plástica, que pode ter 5, 10 centímetros de comprimento. O produtor também pode, antes de montar as cordas, deixar esse saco com as conchas ainda, os sacos berçários com as conchas dentro, de molho, de um dia para o outro, num tanque com água doce. Isso também já contribui para eliminar predadores como planárias, invertebrados, que com o choque da água doce, o choque osmótico, já morrem, e isso evita também uma predação das sementes na fase de engorda. A etapa final do cultivo é a colheita após 11 meses de permanência dos clusters no mar, para o cozimento e retirada da carne. Então, na pesquisa realizada, nós observamos uma concentração de ostras por concha que foi de 3 a 13 ostras por cluster, com uma média de 7 ostras por cluster. Isso na hora do cozimento, foi cozido num forno de vapor à pressão, num estabelecimento com inspeção sanitária, deu um rendimento em torno de 50 gramas, em média, 50 gramas de carne por cluster. Nós observamos também um custo final de produção de R$ 57,50 por quilo, considerando todo o processo, desde a preparação do material, a mão de obra durante o cultivo, as larvas, processamento e até a embalagem. Isso dá uma redução de 20% no custo de produção, considerando um custo no sistema tradicional que seria em torno de R$ 73,50. A pesquisa foi concluída e divulgada através de folders técnicos, este próprio vídeo técnico orientando o produtor sobre o processo de produção. A adoção dessa técnica pelos maricultores catarinenses vai depender bastante da negociação entre produtores e os laboratórios de produção das larvas sobre o preço de venda dessa larva para o produtor. É uma vantagem também para os laboratórios, porque quando eles vendem a sementinha de 1 milímetro em vez da larva, eles têm que manter isso mais tempo no laboratório, que tem custos maiores para alimentar as larvas até que elas virem sementes. Então, para os laboratórios é interessante, à medida que ele vai produzir mais rápido e um volume maior de larvas, a rotatividade maior do laboratório, riscos menores também, custo de produção menor, e para o produtor vai ser uma vantagem que ele pode fazer uma aquisição da forma jovem mais barata para esse assentamento remoto na sua própria propriedade, visando a produção da carne de ostra desconchada. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal, youtube.com/epagtv. Acesse, se inscreva e confira inúmeras reportagens sobre o agro de Santa Catarina. Semana que vem, estamos de volta. Obrigada pela companhia de sempre e até lá!